Vamos? Olha só, tudo rabiscado, isso é um ótimo sinal, isso é maravilhoso. 135, página 200, exercício 135. PUC do Rio Grande do Sul. A figura representa as linhas de força de um campo elétrico E. Considerando os três pontos A, B e C e os respectivos valores do campo elétrico E do potencial elétrico, pode-se afirmar que, beleza, vamos fazer as linhas de campo. Ele marcou os pontos A, B e C na mesma linha central, ponto A, ponto B e ponto C. E ele quer saber o que acontece com o campo elétrico em A, B e C. Olha, eu acho que o meu desenho não está totalmente honesto. Pelo desenho dele, a distância entre as linhas do ponto A e do ponto B, putz, eu vou te falar que meu olho não consegue perceber se as distâncias entre as linhas em A e B é igual ou é diferente. O que vocês acham? A distância entre as linhas, essa distância aqui, eu digo, gente, ó, no desenho de vocês, não no meu. Essas distâncias aqui, ó, e essas distâncias aqui, no meu está aumentando já, tá vendo? Aqui já é maior do que ali. Mas na apostila, o que vocês acham? Se as distâncias são iguais, os campos elétricos são iguais. Se a distância está uma gotinha maior, então o campo elétrico em B já é menor. Tu vê, cara, eu vou te confessar. Eu acho que está aumentando um pouquinho, né? Uma gotinha assim, nada. Então até o meu desenho ficou relativamente honesto. Então eu sei que o valor do campo elétrico no ponto A é maior do que o valor do campo elétrico em B. Eu vou te confessar que esse tipo de situação não é física, pelo amor de Deus. O cara que sabe que quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo, mais afastadas as linhas, menos intenso é o campo, ele sabe física. Agora, se o olho dele é ninja o suficiente para detectar aquilo ali, eu não acho legal. Mas eu não vou considerar que está aumentando. Se tiver de fato aumentando, o campo elétrico em A é maior que o em B. E nós recentemente vimos potencial elétrico. Chegamos à relação do potencial elétrico K vezes Q sobre D. Bem parecida com a de campo elétrico, só não tem igual ao quadrado. E não esqueçam que potencial elétrico é uma grandeza escalar. Eu esqueci, cara, não lembro se o vetor campo elétrico aponta na direção de maior ou menor potencial elétrico. Vamos relembrar? Pega uma carga positiva, desenha algumas linhas de campo ou linhas de força e deixa eu pensar. Vocês concordam que é uma mesma distância da carga positiva? Já que o K é o mesmo, a carga é a mesma e a distância é a mesma, o valor da DDP, da voltagem popularmente falando, vai ser a mesma? A gente chamava essa esfera aqui de superfície equipotencial. Vamos supor que nessa superfície seja 10 volts. Numa superfície mais externa, o potencial vai ser maior ou menor? Nessa linha pontilhada, o potencial vai ser maior ou menor que 10 volts? Isso se manteve igual, isso se manteve igual, mas a distância aumentou. Se a distância aumentou, o potencial caiu 5 volts. Ah, lembrei. Lembrei que as linhas de força apontam para a região de menor potencial. Então eu sei que o potencial do C é menor que o potencial do B, que é menor que o potencial do A. Agora vamos às alternativas. EA é menor que EB, isso eu sei que é um absurdo. Ou é maior ou é igual. EA igual a EB, até aceitaria se as linhas estivessem igualmente espaçadas, só que VA igual a VB é um absurdo. Não. EA menor que EB, não. EA menor que EB, não. EA maior que EB, ok. E VA maior que VB, tá certo? VA é maior que VB, ok. Então letra E. Revisamos então que as linhas de campo apontam para a região de menor potencial elétrico. Quem dá mais? Eu vou fazer no outro tempo, muito obrigado. 144. Que beleza. Página
201, exercício 144. Que bela tarde! Duas esferas metálicas iguais, eletricamente carregadas com cargas de módulo. Uma tem módulo menos Q e a outra tem módulo 2Q. São iguais essas esferas metálicas. Estão a uma distância R uma da outra e atraem-se mutuamente. Os opostos atraem. Com uma força de módulo F. Ele disse que essa força atrativa entre as esferas é F. São postas em contato uma com a outra e a seguir recolocadas na posição inicial. O módulo da nova força eletrostática vale. Ótima questão. Gente, ó, se a gente fosse fazer intuitivamente de cabeça, a gente faria o seguinte. Nós sabemos da lei de Coulomb que a força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele vai encostar as esferas e vai afastar para a mesma posição original, ou seja, a distância entre as esferas vai se manter R. Então só preciso me preocupar com a mudança das cargas. Vamos ver o que vai acontecer com as cargas delas depois do contato? Na eletrização por contato, a gente soma as cargas dos objetos que foram postos em contato e divide pelo número de objetos. Como eram duas esferas idênticas, eu divido por 2. Menos Q mais 2Q dá Q. Então tu vê, ficou Q sobre 2. Depois que coloquei elas em contato e afastei, o processo chamado de eletrização por contato, cada carga ficou com uma carga Q sobre 2. Q sobre 2. O que aconteceu com uma das cargas então em módulo? Caiu pela metade. E da outra? Se reduziu a quarta parte, dividiu por 4. Como força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas, se uma carga cai pela metade, a força cai pela metade. Se uma carga cai a quarta parte, a força cai a quarta parte. Cair pela metade e cair a quarta parte é cair 8 vezes. Então, primeiro a gente fez mentalmente. A força agora vai ser repulsiva e vai ser bem pequenininha comparada com aquela. Vai ser 8 vezes menor, vai ser F sobre 8. Eu fiz intuitivamente. Agora eu quero fazer matematicamente. Para fazer matematicamente, eu primeiro vou montar a lei de Coulomb para a primeira situação. Vamos montar a lei de Coulomb para a primeira situação. Aqui. F é igual a K, uma das cargas era menos Q, e o módulo vai ser Q, a outra carga é 2Q, e a distância entre elas era R ao quadrado. A força ficou K vezes Q, vezes 2Q, dividido por R ao quadrado. Ou para ficar bonito, a força original era 2K, Qzinho ao quadrado, sobre R ao quadrado. Essa é a fórmula que permitiria calcular a força original. Agora que eu fiz a eletrização por contato, e depois da eletrização por contato a gente sabe que cada carga ficou com Q sobre 2, eu vou montar a fórmula para a nova situação. Vou chamar a força nova de F'. K vezes, uma das cargas é Q sobre 2. A outra carga é Q sobre 2, e a distância entre elas continua sendo R ao quadrado. A nova força F' vai ser igual. K vezes Q vai dar K, Q ao
maluca ali que vai te fazer um bem danado para interpretar a física futuramente. Ótima pedida, hein? Isso aí é melhor até agora, hein? Que deu mais trabalho. Vamos que vamos. Próxima. Coisa linda. 153. Eita, essa questão. Essa questão aqui a gente ainda não tinha discutido tudo sobre ela, porque ela tem que ter uma noção de eletrodinâmica para poder matar ela. Mas vai ser uma questão que a gente já tem ferramentas para discutir ela. Página 203, questão 153, ótima pedida. Dois condutores A e B esféricos de raio RA e RB, onde RA é maior que RB, isso deve ser um erro. Porque olha o desenho do cara. O desenho do cara é assim, RA e RB. Ele diz que o RA tem carga Q e o corpo B está neutro. Eu só não gostei de ter dito que o RA é maior que o RB. Sacanagem isso aqui, né? Eu tenho que ver se eu acredito na figura ou no que ele informou. Eu vou acreditar no que ele informou. Vou considerar que ele errou na figura. Certo? Se a gente vê que o gabarito está alterado em função disso, a gente vai perceber que é um erro gráfico. Dois condutores A e B de raio RA e RB, tal que RA é maior que RB, estranho. Encontram-se no mesmo meio, estando A eletrizado com carga Q e sendo B neutro. Ligando-se os dois através de um fio condutor, pode-se afirmar que no estado estacionário, achei que ele ia pedir coisas a mais ali. Ele foi lá e conectou um corpo com outro, fiozinho. Aí ele faz afirmações sobre a carga que vai ficar no A e a carga que vai ficar no B e o potencial do A e o potencial do B. Ótima pedida. Muito obrigado. Pessoal, olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que eu tenho duas baterias idênticas, polo positivo, polo negativo. Polo positivo idênticas. Eu te pergunto, tu concorda que se eu pegar um fiozinho, conectar uma lâmpada aqui assim de 12 volts e conectar aqui a lâmpada sem brilho? Tudo bem para vocês? Não é bateria de carro, 12 volts, uma lâmpada de 12 volts, conectei na bateria, a lâmpada brilha, normal. Por que aquela lâmpada brilha se for uma lâmpada incandescente? Ela brilha porque vai passar corrente elétrica pelo fio. E aquele filamentozinho dentro da lâmpada, ele é uma resistência elétrica, na verdade. Ele vai resistir à passagem da corrente elétrica. E vai ter tanto atrito entre os elétrons em movimento e os átomos ali, que ele vai ficar quente para chuchu. E aí vai brilhar. O filamento das lâmpadas incandescentes beira os 900 graus Celsius. Agora eu te pergunto, e se eu fizesse assim, ó, será que a lâmpada acende? A lâmpada acende, sem problema. Ou seja, a lâmpada não vai ficar pensando, eu estou conectado no polo negativo de uma bateria ou da outra. Eu vou continuar com 12 volts atuando em cima da lâmpada, acende. Mas eu te pergunto assim, acende a lâmpada? Não, né? Quando tu me diz que a lâmpada não acende nesse caso, eu acho que, mesmo que tu não esteja consciente, tu está sabendo que se não há uma diferença de potencial entre um pedaço do fio e o outro pedaço do fio, não vai ter estímulo para o elétron passear dentro daquele fio. Para que um fio conduza, tenha corrente elétrica passando por ele, um pedaço do fio tem que estar num potencial elétrico, numa voltagem, popularmente falando, maior do que outro. Quando eu tinha uma esfera carregada com carga Q e a outra neutra, o V dessa esfera era zero. O V dessa esfera era diferente de zero. Como é que se calcula potencial mesmo? K vezes Q sobre D. O D seria o raio da esfera. Então tu vê,
Tem uma da UFSC que tem essa linha de raciocínio, só que ela dá as cargas e pede a carga final de cada uma das esferas. Então fica um pouco mais trabalhoso para finalizar.